Olá, irmãos, a paz do Senhor para vocês, sejam bem-vindos ao Pit Stop. O Pit Stop é o nosso culto aqui de quarta-feira. Essa semana nós estamos aqui neste formato, é um culto, nós teremos louvor, teremos uma mensagem e nós queremos que você nos ajude divulgando esse link, que você compartilhe ele com as pessoas que você conhece, que você ama, com os seus grupos, de amigos, de familiares, da igreja, para que todos estejam conectados. O culto da quarta-feira, ele tem uma função estratégica, que é quando nós paramos no meio da semana e fazemos uma reflexão do que é que nós precisamos abastecer. Às vezes é combustível, às vezes é trocar um pneu, às vezes é dar uma olhada, como está o nosso nível de água, enfim. Se você dirige, você sabe desses itens, que são importantes para a segurança de um carro. E por isso, pit stop. Então essa é uma alusão que nós fazemos aí quando um carro precisa parar para fazer um check-up, uma checagem dos itens de segurança. Então que você, nessa quarta-feira, faça a checagem dos seus itens, o que é que está precisando aí, de repente encher um pneu, abastecer, não rodar de tanque vazio, você sabe que isso é muito importante. Então que nessa quarta-feira você abasteça aí a sua vida espiritual através da leitura da palavra e também louvando ao Senhor e também orando, é claro, Esse é um tempo que nós também vamos orar aqui juntos, orar pela sua família, orar pelos seus motivos, orar por situações ou batalhas que você esteja enfrentando. Então, esteja conosco nessa noite, por favor, já dá o like aí no nosso vídeo, é importante para que o vídeo ele ganhe relevância, você sabe disso. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. É importante para a gente um número grande de inscritos, porque a gente vai ganhando relevância e o vídeo é mostrado para mais pessoas na internet. E nós temos entendido que a nossa missão como cristãos, para esses dias, para este século que está tão digital, é propagarmos essa mensagem aqui do Evangelho para todas as pessoas. Então, nos ajudem nisso nessa noite, porque isso é obra do Senhor. Você vai estar nos ajudando a evangelizar e levar essa mensagem para o máximo de famílias que nós pudermos. Então agora, abra o seu coração, nós vamos ter um momento de louvor, depois eu volto aqui para a mensagem. Hoje a mensagem é comigo mesmo, eu sou o pastor Sidão, aqui da família Penha. Seja muito bem-vindo ao Pit Stop. Vamos louvar. Nós queremos cantar aqui algumas canções com vocês que falem ao nosso coração e exaltem aquele que merece todas as coisas, aquele que é o dono de tudo, tem cuidado de cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo de culto, Deus, por a gente poder parar tudo, Senhor, e levantar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, a estar ligado a Ti, Senhor, sim, e Te adorar, Senhor, obrigado, com tudo aquilo que nós temos e somos, e Deus, Te render graças, Senhor, no dia bom, no dia mau, diante das situações complicadas, das situações tranquilas. Sabemos que o Senhor continua sendo nosso bom pastor, aleluia, continua, Senhor, sendo rei de todas as coisas, como família, aleluia, em nome de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Davi,
santo nome, Cristo Jesus, deseja-me. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, Oferta suave ao Senhor. dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, e ao teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, deseja-me. Cristo Jesus, deseja-me. Cristo Jesus, deseja-me. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos
Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti. Ao Senhor toda vida, Consagramos a Ti os nossos dias, o nosso viver a Ti. Consagramos a Ti, ao único, ao consagramos a Ti. consagramos todo o nosso ser a Ti. E aí, você foi abençoado pelo louvor? Conseguiu cantar, conhece as músicas? Muitas vezes quando nós cantamos assim e conhecemos a letra da música, né, Deus, Ele fala conosco, fala com a nossa alma, né, é o louvor que nós entoamos, é um culto que nós prestamos através do louvor. Que você já tenha descansado aí o seu coração e falado palavras de amor ao seu Deus, nessa noite, uma noite importante aqui para nós, e que bom que você fez isso. Então, agora eu vou direto aqui para a mensagem, nós vamos orar aqui no final, mas a mensagem de hoje ela tem muito a ver com esse movimento do mês de setembro que nós fizemos, em favor de nós espalharmos e sermos embaixadores de Cristo aqui na terra, propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então a mensagem de hoje tem a ver com isso, é praticamente um fechamento desse assunto para uma ação específica. Você que está nos acompanhando aqui na Igreja Cristã da Família da Penha, você sabe que quando nós começamos o mês de setembro, nós falamos, né, que nós faríamos uma ação no dia 1º de outubro, que é amanhã, quinta-feira, um dia especial para que a gente pudesse abençoar outra pessoa, levar uma boa notícia. Então a mensagem de hoje tem a ver com isso. E antes de começar, de entrar aqui na mensagem, eu não sei se você acompanhou a nossa live de domingo, né, às 18 horas, onde nós fizemos uma festa de aniversário dos 40 anos da Igreja Cristã da Família. E foi uma festa linda, né, uma live que foi bem preparada, né, espero que você tenha gostado. Foram inúmeros, né, as participações no chat, as pessoas falando ali, lembrando de tempos, né? Uma igreja de 40 anos, ela passou por 4 décadas aí, com ações muito marcantes. Então, foi muito gostoso de lembrar algumas coisas, né, do que Deus fez conosco. Tenho certeza que você também deve ter se lembrado aí de situações, muitas vezes de livramentos, de milagres que Deus fez nesses últimos 40 anos para você que está com a gente aqui. Se de repente você está nos conhecendo agora, né, nós fizemos aniversário lembrando de coisas boas. E não é bom lembrar de coisas boas? Lembrar do que momentos felizes que tivemos, momentos de dificuldade que tivemos, e vendo Deus agir em todas essas situações, nos momentos bons e nos momentos de dificuldade. E assim foi a live, né? Então, eu estava acompanhando o chat ali e vi as pessoas relembrando com carinho, com emoção, lembrando de coisas agradáveis, né, a respeito da igreja, e foi muito bom participar disso. Para mim foi um privilégio comandar aquele momento ali na live, né? Depois veio a palavra com o pastor Paulo, falando a respeito do nosso tema do ano, dos nossos desafios que vem agora para o 41º ano de Igreja Cristã da Família. Tudo muito especial. E uma coisa que me marcou
na live foi o sentimento de gratidão que as pessoas escreviam ali e também dos retornos que nós tivemos, né? As pessoas lembrando, muito gratas por tudo que Deus tinha feito. Você tem sido grato pelo que Deus tem feito aí na sua vida? E lembrando, né, e vendo, né, o que as pessoas escreveram ali, e essa palavra gratidão foi ficando muito forte na minha cabeça, e muito forte, né, nessa experiência, eu também me senti muito grato, né? Eu cheguei aqui no final de 90, então desses 40 anos eu tenho 30 anos que eu frequento esta igreja, que eu estou no mesmo lugar, né, que eu me desenvolvi aqui nessa igreja. Então ela tem um papel fundamental na minha vida. Ela tem uma parte importante, né, da minha história, aqui nessa igreja. Eu cheguei aqui, eu era adolescente, né, e quando eu me vi ali naquela live de 40 anos, eu falei, puxa, é um privilégio para mim estar aqui nesse momento, num momento de celebração, né? Um tempo que eu cheguei e aqui Deus me estabeleceu. Por que eu tenho esse sentimento de gratidão? Vou te falar nessa noite. Porque a minha história, ela é uma história que ela tem um script pronto, ou ela tinha, né, um script pronto a respeito do que eu poderia me tornar. E eu vou te dizer já por quê. A minha história, ela é uma história de muitos brasileiros, né, como a de muitos brasileiros que sofrem e têm os seus scripts prontos praticamente desde quando nasce até a sua partida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me sentia marginalizado na minha infância, né? Eu me sentia desprezado na minha infância, eu me sentia excluído na minha infância. Por que eu estou dizendo isso? Marginalizado porque a minha família é toda nordestina e ela veio aqui para São Paulo para ganhar vida, para ter coisas, para trabalhar, para ter recurso, algum recurso. É igual a família de todo brasileiro, né, que sai do interior ou sai de uma região mais rural e vem para a cidade para tentar ganhar a vida. E assim aconteceu comigo. Só que a gente veio numa condição para cá muito difícil, então nós fomos morar numa periferia final dos anos 70. Então é uma periferia, é um bairro operário, então quem morava naquele bairro tinha um estigma, né, de ser um marginal, então me sentia marginalizado. Me sentia desprezado porque você é filho de nordestino, sua família é nordestina, você mora num bairro de periferia, se sente marginalizado, então você era desprezado porque você tinha um rótulo. Eu me sentia excluído porque se você é marginalizado, mora num bairro de periferia, você se sente excluído, né? E também me sentia impuro porque afinal de contas, né, tinha todo esse contexto aí na minha vida. E nesse tempo, né, de final dos anos 70, década de 80, 90, né, os nordestinos, eles eram praticamente, havia um preconceito muito forte, né, com o nordestino. Então, e os nordestinos vieram para São Paulo e construíram São Paulo. Tem uma importância nordestina muito grande aqui. Mas nessas épocas aí, nessas décadas, era muito marginalizado. Então, ser nordestino na minha infância não foi algo legal, né? Então, o tempo todo você sendo menosprezado, excluído, marginalizado, porque você era de outro estado, né? Como se você fosse um estrangeiro em São Paulo. Então, esse era o script. Então, qual que era o meu, não é destino, mas a minha história? Eu era filho de nordestino, pobre, num bairro violento, marginalizado. Eu só tinha 2 destinos nesse script: ou estar preso ou estar no cemitério. Pois bem, eu nem estou preso e eu estou aqui. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi um grito meu para que essas coisas elas não influenciassem o meu futuro. Que essa aqui são situações, são questões sociais,
são questões de família. E o que eu poderia fazer com esse script? Script é um roteiro, você sabe, né? Um roteiro escrito. Então esse script, esse roteiro estava escrito para que eu desse errado, né? Mas alguma coisa aí aconteceu no caminho que mudou tudo isso. E hoje você que me conhece, você conhece a minha família, você sabe quem eu sou. Se você não sabe, está acompanhando aqui esse vídeo, eu já vou te dizer. Então, hoje, eu olhando para trás, eu sou muito grato, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E desde ali do final da minha infância, no começo da minha adolescência, quando eu dei um grito, Deus me ouviu. E por que eu estou falando isso em referência à igreja? Porque foi na igreja que transformou a minha vida. Foi o fato de ter um dia aceitado um convite insistente de um vizinho da minha mãe, que eu acabei entrando na igreja e não saindo mais desde a minha infância, mesmo sem entender o evangelho, sem entender a palavra, e depois Deus me transformando, me trazendo consciência, me batizando, e Deus me trazendo até hoje aqui. Pai de família, pastor de uma igreja, e servo de uma igreja que tem 40 anos. Então, Deus fez muito na vida. Eu tenho muita gratidão por isso. E eu sei que isso foi uma graça. Deus me ouviu. Deus ouviu o grito de um marginalizado, de um desprezado, de um excluído, de alguém que tinha um script pronto, de um impuro, mas que Deus mudou tudo isso, transformou a história, e hoje a gente tem uma outra história para contar, que é o que eu estou contando aqui para vocês. Bom, nessa noite eu quero que você abra no livro de Lucas, a passagem, capítulo 17, nós vamos ler do 11 ao 19, uma passagem aqui que talvez você conheça, mas que tem muito a ver com isso que eu te contei aqui a respeito da minha vida, do que Deus fez, transformou, e por que eu sou grato por isso? Porque eu sou grato de estar nessa igreja que está comemorando 40 anos, porque eu sou grato de ter a família que tenho, porque eu sou grato de ter a posição que tenho, e a posição que eu tenho é a posição de servir. Quero que você entenda isso. Então, eu tenho esse privilégio, porque Deus mudou o meu script. Nem cemitério ainda, nem cadeia, mas me trouxe para o reino dele. Isso eu sou grato e serei grato eternamente. Mas aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, tem uma passagem que vai nos ajudar aqui a fazer a reflexão dessa noite a respeito de gratidão, do que nós podemos ou não podemos fazer com o nosso passado, a nossa condição e as coisas que nós passamos, né, para que interfira no seu script, no seu destino. Pois bem, aqui o livro de Lucas, ele vai narrar aí uma viagem de Jesus que ela dura, é uma viagem longa de Jesus, né, que ele passa por Samaria e vai para Jerusalém. Do capítulo 9 ao capítulo 17, são milagres e coisas que Jesus está fazendo num território estrangeiro. Quero que você entenda isso. Então, Jesus está fazendo milagres numa terra estrangeira, que é Samaria. Samaria era uma cidade, era um povo que era rival dos judeus, né? Então, todo mundo que estava em Jerusalém olhava com um olhar assim meio de lado para Samaria, né? E o samaritano, ele tinha um preconceito. Quer dizer, o judeu ele tinha um preconceito do samaritano, porque o judeu ele entendia que o samaritano, ele não adorava a Deus como devia, e considerava o samaritano como um marginalizado, sabe? Tinha desprezo pelo samaritano, achava que eles eram excluídos mesmo, e que o destino deles, o script deles, era um script que não era de salvação, era de impureza. Então, havia esse contexto entre os judeus e os samaritanos. E aí o que Lucas está escrevendo, né? O autor aqui do livro, ele vai contando milagres de Jesus, e Jesus tem uma intenção em Samaria, né? É como se Jesus quisesse dizer para o judeu: olha, eu estou fazendo, olha o que o samaritano aqui está fazendo. Você vai sempre ver essas referências na Bíblia entre os judeus e o samaritano, e você vai perceber como Jesus trata o samaritano, que é bem diferente de como o judeu tratava o samaritano. E aí no capítulo 17, no verso 11, diz assim, ó:
Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais o pararam de longe. Então, Jesus ele está passando por Samaria, essa região que eu te falei, de pessoas marginalizadas, desprezadas, excluídas, né, que já tinha um script pronto ali na cabeça do judeu, e Jesus está passando por ali, ele entra numa aldeia, e 10 leprosos vão falar com Jesus, né? Param Jesus de longe. E você já sabe qual é o contexto de um leproso. Qual é o contexto de um leproso? Nós já falamos disso aqui, você que nos acompanha, a respeito da lepra na Bíblia, né? A lepra ela tem um sentido de pecado, de sujeira, de impureza. A lepra era uma doença física, né? Que ela apodrecia as pontas, né? do corpo, né? Hoje a lepra ela é conhecida como a hanseníase. Então, naquele tempo não havia cura. Então, o leproso ele era marginalizado, o leproso ele era desprezado, o leproso ele era excluído, né? Ele era impuro. Então, ele vivia à parte da cidade. Ele não tinha família. E pela lei ele deveria andar com roupas rasgadas, né? Ele devia andar com um sino e gritando: eu sou impuro, impuro, porque ele era altamente contagioso, a doença. Então ele tinha que viver separado. E Jesus entra numa aldeia e ele dá de frente com 10 leprosos, né? E esses 10 leprosos, eles no verso 13, eles clamam, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então esses homens marginalizados, desprezados, excluídos, eles gritam a respeito do mestre. É um grito de socorro que diz: olha, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quantas pessoas andam por aí, né, se sentindo marginalizadas, desprezadas, excluídas, e quando elas encontram o mestre, elas gritam. O que eu fiz na minha infância foi exatamente isso. A minha alma gritou para que o meu script fosse mudado. A minha alma gritou: mestre, tem misericórdia de mim. E é isso que eles fazem, aqueles 10 leprosos. E aí, no verso 14, Jesus ele tem uma resposta para esse grito. Olha o que Jesus disse. Eles gritam no 13: mestre, tem misericórdia de nós. No 14, Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles ficaram limpos. Qual é a resposta de Jesus para quem grita por socorro? A resposta de Jesus é a cura. A resposta de Jesus é: olha, seja limpo. É o que Jesus faz com os leprosos. E aí, aquela cura, eu preciso crer. Porque quando Jesus diz, olha, no 14, ide e mostrai ao sacerdote, Jesus ele dá a orientação, porque a orientação da lei era isso. Quem dizia se uma pessoa estava curada naquele tempo era o sacerdote. Então Jesus ele orienta para que os 10 leprosos procurem o sacerdote da cidade. E aí é o que eles fazem, né? Só que Jesus ele dá uma ordem: mostrai-vos aos sacerdotes, e indo eles ficaram limpos. Então, assim, aquela transformação, aquela cura, ela não é de bate-pronto, é um processo. Jesus não tem uma varinha mágica. Já falamos sobre isso. Jesus ele não é mágico. Jesus é Deus. E quando ele encontra aquele leproso, aquele marginalizado, desprezado, excluído, ele dá uma palavra. E o que eles precisavam fazer? Crer. Porque quando Jesus diz, vai ao sacerdote, eles ainda estavam com lepra. Porque o versículo diz, olha o 14, né? Indo eles, ou seja, eles obedecendo aquela ordem de Jesus, ficaram limpos. No processo, na caminhada, eles ficaram limpos. Então, quando nós encontramos com Cristo, não importa o pecado que você tenha, não importa quão sujo você esteja, quão excluído, marginalizado, desprezado, Jesus vai te dar uma ordem e continue andando, porque se você tiver fé, você vai ser curado. E eles tiveram, porque no processo eles vão e são curados. Quando eles chegam no sacerdote, eles estão curados. Então, aqueles discípulos, aqueles leprosos, eles tinham fé depois daquele encontro com Cristo. Então, fazendo esse paralelo aqui, você imagina
alguém que é marginalizado, é excluído, tem um encontro com Deus, eu entendo aquilo, tenho fé, a minha vida começa a ser transformada. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um encontro com Jesus e a minha vida começa a ser transformada. Ela não foi transformada do dia para a noite. Ela foi transformada num processo. São 30 anos vivendo diferente com Deus. Quanto tempo tem a sua caminhada? Quanto tempo você está nessa jornada? Você está querendo desistir? Deixa eu te dizer, é no processo que a cura vem. Creia na palavra que foi dada. Você está curado. Caminhe, vá fazer suas coisas, vá trabalhar, vá cuidar da sua família, vá cuidar dos seus estudos, vá cuidar da sua carreira. Continue andando, mas crendo na palavra de Deus. Você está curado, mas continua o processo. E aí, no verso 15, eles vão até o sacerdote, são curados. Mas no verso 15, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, verso 16, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando graças, e este era samaritano. Dos 10 leprosos, voltam um, e o um que volta é samaritano. Lembra que eu falei no início aqui da mensagem, qual que era a vibe do samaritano? Marginalizado, desprezado, excluído, né? Sofria preconceito dos judeus, mas é esse que volta para agradecer. Por que será que só um volta? Por que será que só um volta para agradecer aquilo que Jesus fez? Olha o valor que esse samaritano dá à sua conversão. Porque quando ele volta, ele glorifica a Deus. Talvez aquele samaritano voltou porque ele sabia quem ele era. Ele tinha um coração grato de verdade. Porque os outros 9, eles não estavam tão preocupados assim. Eles já estavam livres mesmo, eles só queriam um milagre. Por isso que milagre é bom, mas milagre não salva ninguém. Vou repetir para você. Milagre é bom, mas milagre não salva ninguém. Então, aqueles 9 receberam o milagre e seguiram suas vidas normalmente. Mas teve um que recebeu o milagre, voltou para agradecer, porque ele sabia quem ele era, marginalizado, desprezado, excluído. Quem tem um coração assim, é impossível não ter gratidão, é impossível não se voltar para Deus, porque Jesus, ele percebe isso e ele fala no 17, e Jesus perguntou, mas não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Aí o verso 18 diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E claro que Jesus tem uma intenção aqui de mostrar que esse estrangeiro era um samaritano, e esse samaritano, marginalizado, desprezado e excluído, estava ensinando um judeu que se achava melhor do que o samaritano. Então Jesus, ele percebe também que só um voltou, e ele também diz que esse que voltou, ele sim é grato a Deus, e ele sim, ele volta e ele glorifica a Deus, né? É o gesto de gratidão, é uma consciência que sabia que não merecia. Então, esse samaritano que volta, ele nos ensinou os judeus, e Jesus está dizendo para todos ali, né, que os indignos, os impuros e os doentes, desse sim é um modelo de gratidão que louva e glorifica a Deus. Em Marcos 2,17 diz que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes, os que estão doentes, e ele não veio chamar os justos, mas sim aos pecadores, ao arrependimento. Eu não sei nessa noite qual condição você está. Se você está na condição do judeu, que acha que você já é salvo, que você já tem a promessa, que você não precisa agradecer pelas pequenas coisas. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei se a sua condição de repente é igual à minha, de ser um impuro, um indigno, um marginalizado, um desprezado, um excluído. Qual é a sua condição?
Você tem glorificado a Deus pelos milagres, pelos livramentos? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Você já olhou para trás e viu tanta coisa que Deus fez por você e pela sua família? Você tem agido como aquele leproso que após ser curado ele voltou para agradecer? Ou você faz parte da maioria que só está atrás dos milagres? Como os nossos dias. As pessoas têm sido edificadas e estimuladas à fé por verem em você um sentimento de gratidão, como uma virtude que ela é permanente. Que tal nessa noite se a gente se inspirasse as pessoas que estão à nossa volta, né, com esse sentimento de gratidão a Deus? Tem um relatório apresentado em 2017 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que revelou o seguinte, que a depressão ela afeta 322 milhões de pessoas. Isso é quase a população dos Estados Unidos. No Brasil, os números chegam a mais de 11 milhões de pessoas em depressão. E em 2030 será a doença mais comum, de acordo com a OMS. A gente está terminando o setembro, e o setembro amarelo, ele é dedicado exatamente a essa causa, a depressão. Olha, nós podemos ser bênção para alguém, nós podemos fazer a diferença se nós formos gratos pelo que Deus fez por nós. Porque quando eu sou grato pelo que Deus fez comigo, eu consigo passar isso para os outros, porque eu sou grato. Então eu preciso dizer para outros, olha, tem um Deus que pode te abençoar. Assim como aquele meu vizinho que fez um convite insistente para minha mãe na minha infância. Eu posso fazer um convite insistente para aquele que de repente não está nem enxergando o que é a vida, nem entendendo, que acha que a vida é somente o que ele vê. Amanhã, dia 1/10, você pode abençoar alguém. Amanhã é o dia da boa notícia. É uma ação para toda igreja que nós queremos convidar você, que você faça isso. Tem uma maneira simples de fazer isso, você pode acompanhar o nosso aplicativo, a JFA, é uma Bíblia online, offline, aliás, que você baixa no seu celular, tem lá 4 devocionais a respeito desses assuntos aqui que eu trouxe para vocês, a respeito de gratidão, é o tema de outubro. E assim você pode fazer os devocionais e você entregar uma mensagem para alguém no dia 1/10. Amanhã é o dia de entregar a mensagem. Então, você pode baixar o aplicativo se você quiser. Você pode fazer isso de uma maneira espontânea, sem precisar baixar o aplicativo. Tudo bem. Escolha uma pessoa, ligue para ela, mande uma carta, prepare alguma coisa, uma forma de dizer para essa pessoa que ela é importante. De repente, ligue para alguém. As pessoas elas querem falar, as pessoas estão depressivas, os dias são difíceis. Parece que a gente não tem esperança por causa de toda essa onda de doença, de situação econômica, de situação financeira. As pessoas estão perdidas, precisam de uma palavra de vida. Você tem essa palavra. De repente, você está me ouvindo hoje, ou qualquer dia que você achou aqui o nosso vídeo, não tem problema. Quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é a resposta para a sua vida. Que o nosso Deus, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o único Filho que Ele tinha em nosso favor. Então você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus te ama. Então seja grato, espalhe essa boa notícia, seja grato pelo que Deus fez por você. De repente, eu não sei se você é um marginalizado, um desprezado, um excluído, tinha um script feito, um roteiro já pronto, mas eu quero te dizer que Deus é especialista em mudar roteiros. E Ele pode mudar a sua história. Creia nisso. Creia que há um Deus que muda histórias e muda para melhor. Então, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. E se você se identificou com esse meu testemunho aqui, que você entregue o seu coração a Deus, que você
possa fazer isso, procure uma igreja séria. Se você quiser conhecer esta igreja aqui, Igreja Cristã da Família da Penha, nós estamos aqui na Cirene Jorge Ribeiro, número 49, nós estamos aqui no YouTube, nesse canal. Ou você pode conhecer qualquer outra igreja, mas que você entregue o seu coração a Deus. Você aqui que já é da casa, você tem o seu coração grato, você pode abençoar alguém amanhã? Então participe do dia da boa notícia. Quero orar, abençoar a sua família nessa noite, abençoar esse nosso tempo aqui de reflexão, né? Que você seja grato a Deus por tudo que Ele fez por você, que você seja grato a Deus por até hoje Deus ter cuidado de você, que você hoje que está nos assistindo, que você também entregue o seu coração a Deus, porque Ele é especialista em milagres. Ele sim pode resolver qualquer coisa na sua vida. Então, se você quiser entregar o seu coração a Deus, você pode fazer isso agora. Diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu renuncio o meu passado. Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero entregar a minha vida a Ti nessa noite. Eu oro no Teu nome. Amém. Oração simples assim, você pode fazer como você quiser, do jeito que você quiser. E se você quiser nos conhecer, tem os nossos contatos aí. Amém? Quero orar por você agora, igreja. Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo aqui de reflexão. Nos ajude, Deus, a termos esse sentimento do leproso que voltou, que reconheceu e que teve gratidão. Senhor, que esse tema possa permear a nossa vida, que possamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou e nos dá um coração para buscar e divulgar o Teu Evangelho. Nos encoraja a dar uma boa notícia para aqueles que não Te conhecem, para aqueles que estão em desespero. Senhor, traz esperança aos corações aflitos. Usa a nossa vida, usa a nossa boca, porque sabemos que o milagre não está na nossa boca, mas está no ouvido de quem ouve. Que tenhamos, Deus, os testemunhos do que o Senhor vai fazer a partir de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha sido abençoado nessa noite, que você entenda esse propósito, que Deus te dê criatividade, põe alguém aí na sua cabeça, na sua mente, para você abençoar. E se você tiver e gostar dessa experiência, compartilhe com a gente depois, dê o seu testemunho à igreja, manda aqui para a gente. Olha, eu fiz uma ação, eu falei com uma pessoa, alguém me procurou. Seja bênção na vida de alguém. Amém? Quero te aproveitar aqui e dizer que você pode contribuir e com esta obra aqui, você pode ofertar, né? Vai aparecer aí na sua tela os nossos dados, a nossa conta, nosso CNPJ. Nós nos mantemos assim, com a fidelidade das pessoas que já estão aliançadas aqui conosco em relação aos dízimos e às ofertas. Você que está nos acompanhando pode nos abençoar, a conta está aí. Você fique à vontade, você pode abençoar esse ministério para que mensagens como essa continuem sendo propagadas, levando a salvação e também alento aos corações que estão apertados. Então, se você quiser contribuir conosco, os dados estão aí, nós agradecemos demais. Essa igreja só está aberta e funcionando porque existem pessoas comprometidas e são fiéis, né, nos seus compromissos com Deus, e abençoa a igreja. Muito obrigado por isso. Que Deus abençoe a sua casa, as suas finanças, que Deus abençoe o seu trabalho e que Deus te prospere em tudo, em nome de Jesus. Amém? É isso. Obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora no Pit Stop, nesse culto de hoje, quarta-feira. Por favor, né, participe aí das nossas pequenas famílias. São os nossos encontros online durante a semana. Nos acompanhe no final de semana, nós temos culto já presencial aqui na Cirene Jorge Ribeiro, número 49, você pode vir, né, venha com a sua máscara, tem álcool gel aqui, né, então, por favor, cumpra aí todo o protocolo que é nos exigido, né, para que você faça isso com segurança e que possamos, dia após dia, caminhar com Deus e nos fortalecendo em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, a sua família e tudo o que você fizer. Senhor, obrigado pelo Teu milagre, pela Tua palavra
pelo teu ânimo na nossa vida, porque o Senhor nos abasteceu nessa noite. Obrigado pelo pão de hoje que nos alimentou, que o Senhor possa prosperar cada família que está nos ouvindo aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, que todos sejam alcançados pelo teu evangelho. Coloca gratidão no nosso coração para entendermos de onde nós viemos. O Senhor nos dá coragem para falar da tua palavra, intrepidez, Senhor Jesus, para que possamos, Deus, não perder oportunidades, mas abençoar pessoas. Por isso, oramos no teu nome, que a tua graça maravilhosa, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Ele, fique bem, tchau.